Glória a Deus. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na quinta semana, da campanha Livramento de Deus. E o que nós temos que entender, irmãos, é que Deus tem dado livramento para nós todos os dias. Que o fato é que nós precisamos buscar a Deus. O fato é que nós precisamos, Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, Pai querido e Pai amado, nós chegamos na Tua presença, Pai. Começamos este culto, Senhor, colocando as nossas necessidades. Colocando, Pai querido e Pai amado, aquilo que nós precisamos, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus, agora nós queremos, Senhor, e te pedimos a Tua santa misericórdia, o Teu amor sobre nossas vidas, guardando a cada um, Senhor, que vai estar aqui no templo, Senhor amado e Deus de poder, ouvindo a Tua palavra, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, Pai. Principalmente também aqueles que estão em casa, Senhor, que não conseguiram chegar até aqui, não importa o motivo, mas que o Senhor tem, Senhor amado e Deus de poder, colocado a mão sobre eles, guardando cada uma, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai querido e Pai amado. Nós te pedimos agora e cremos, Senhor, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor, meu Deus, meu Pai, tem nos guardado, só a Tua mão poderosa tem nos livrado. Em nome de Jesus, Pai querido e Pai amado, eu te peço, Senhor, a cada um que está aqui, a cada filho, Senhor, em nome de Jesus que está em casa. Às vezes, muitas vezes as mães não sabem onde estão os filhos, muitas vezes são filhos pródigos, Pai, que têm gastado tudo aquilo que tem recebido dos seus pais, tem gastado tudo aquilo que tem recebido, Senhor, do Senhor, mas em nome de Jesus alcança eles, Pai, em nome de Tua mão poderosa, Senhor, vem guardar cada um, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos nos assentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia, quem trouxe Bíblia, em 1 Coríntios 10, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 10, versículo 7. Diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sob quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento de sorte que a possais suportar. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração essa manhã, enquanto eu orava por esse culto, enquanto eu pedia para o Senhor, nos dar. Porque sempre, irmão, nós temos que, eu aprendi isso com um pastor, cada dia que a gente acorda de manhã, tem que pedir para Deus uma palavra, um louvor, uma direção, Porque todo dia Deus tem uma coisa nova para nós. Se você tem feito a mesma coisa há muito tempo, possivelmente você não está vivendo o Evangelho. Porque o Evangelho é novidade de vida. Tem pessoas, às vezes, que estão no mesmo ciclo ali há muito tempo, com o mesmo problema, com a mesma situação, e não conseguem resolver. E às vezes nós não nos damos por conta, irmãos, que o Evangelho não é isso. Eu vou ter lutas? É claro que eu vou ter. Muitas, inclusive, Mas as minhas lutas têm que mudar. Eu preciso vencer coisas da minha vida e vão aparecer outras lutas, até talvez maiores. Mas eu preciso ter vitória nas lutas que eu estou enfrentando. Toda luta ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim.
Tudo tem que se terminar. Eu me lembro uma vez que eu estava orando por uma moça, né? Ela tinha um problema muito sério com o esposo dela, muito sério mesmo, né? O homem era um homem muito ruim, assim, muito... Não era crente, né? E ele fazia muitas coisas erradas, né? E parecia que aquilo não tinha fim, irmãos. A gente orava, né, para aquela irmã, uma irmã crente, bem crente, né? Mas que havia se casado antes, fora da direção de Deus, né? E ali sofrendo por conta daquela escolha que ela mesma fez, mas confessando para Deus que não tinha mais forças. E aí, irmão, passou um tempo e Deus recolheu aquele esposo dela. Ele teve um câncer, né? Foi para o hospital, aceitou Jesus no hospital, né? Teve todo um processo ali. E aí aquela irmã, durante muito tempo a gente não conseguia falar com ela, ela entrou em contato comigo. E aí ela falou para mim, nunca mais me esqueci, ela disse assim, a minha luta acabou. Deus deu um fim à minha luta, né? E às vezes, irmãos, o fim à luta é essa mesmo, viu? Por isso que o crente ele tem que aceitar tudo que vem da parte de Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente está olhando para a situação e quer do jeito da gente, né? A gente quer sempre que as coisas acabem bem, faz uma novelinha na cabeça da gente, né? Para que as coisas terminem do jeito que a gente acha que tem que terminar. Só que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E o problema não é que ela é boa e agradável, porque nosso pensamento também é bom e agradável, né? Às vezes nós temos sentimentos bons e agradáveis, né? Como crente, a respeito das pessoas, das coisas. Mas nós temos que entender uma coisa, mano, nossa vontade nunca vai ser perfeita. Porque a nossa vontade não tem como ser perfeita, porque ela não olha todas as dimensões que Deus olha. Quer ver um exemplo? Deus olha o amanhã. Quando tem um jovem ali olhando para uma menina, né, e quer se casar, por exemplo, e Deus diz, não, esse casamento não é da minha parte. O que Deus está vendo? Amanhã. Está vendo agora, né? Por isso que nós temos que entender que hoje nós estamos na igreja porque Deus olhou o amanhã. Quando Ele te escolheu, a Bíblia diz que Ele escolheu nós quando nós éramos pecadores. E Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Por quê? Porque Deus sabe o amanhã. Deus sabia que hoje tu estaria sentado aqui, Deus sabia que hoje tu estaria aqui, né? Tentando viver uma vida cristã, se esforçando para viver uma vida cristã. Mas Deus me falou, irmãos, a respeito do livramento que Deus nos deu de fazer coisas erradas. Deus começou a me lembrar algumas coisas da minha vida, né? Que eu passei, que eu viajava bastante, então passei muitos perigos, né? Muitas tentações, muitas coisas. E Deus começou a me trazer, né, o meu pensamento. E Deus disse assim para mim, tu não tem ideia de quantas vezes eu te livrei de fazer coisas erradas. Sabe aquele dia que tu vai fazer algo e tu sabe que vai prejudicar alguém, mesmo assim tu vai lá e, por causa da tua justiça própria, né? Tua vontade. Ah, mas agora vai acontecer, agora, né? Agora Deus vai fazer. E aí Deus te impede de fazer aquilo que tu quer. Ou pior, aquele dia que você estava no mundo lá, e estava preparada para ir naquele baile, naquela festa, naquela viagem, né? E de repente alguma coisa deu errado e você não foi. Essas coisas que são livramento de Deus. Deus impede a gente, irmãos, de fazer coisas erradas. Deus impede a gente de fazer aquilo que a gente quer, sabe por quê? Porque Ele está nos livrando dEle mesmo. Quando eu faço algo errado, irmã Karina, eu estou colocando sobre a minha cabeça juízo, né? Então, quando Deus me impede de fazer uma coisa errada, sabe o que Deus está impedindo? O próprio juízo dele sobre a minha vida. Está entendendo, minha irmã? Foi isso que Deus me disse. Que uma das facetas do livramento de Deus é o que diz aqui, em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Entendeu? Tu vai poder suportar. Deus já te deu condições de suportar, né? De dizer não em determinados momentos da tua vida. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava quase fazendo uma coisa muito errada. E estava indo, né? Porque a gente, quando não é crente, a gente vai. O diabo vai nos enganando, o mundo vai nos enganando, a gente vai indo. E um dia Deus permitiu que a minha filha ficasse doente. Apareceu a enfermidade dela do nada. Teve febre. Até tive que levar ela no hospital, no posto de saúde, né? E aquele dia era um dia que o diabo tinha marcado uma coisa para mim. Aquele dia era um dia de uma cilada do diabo na minha vida. E o amor de Deus, olha, preste bem atenção no que eu vou dizer. O amor de Deus permitiu que a minha filha ficasse doente aquele dia, para que eu não cometesse um pecado mais grave. E que talvez me impedisse até de estar aqui hoje. Eu estou falando de mim, irmãos, para não falar de você, porque você sabe da tua vida, eu não sei, né?
Você sabe da sua vida, você que está nos assistindo, sabe da sua vida. Então, não é só livramento de morte. Não é só livramento de coisa ruim. Deus nos livrou da gente mesmo. Dá para dar uma glória a Deus por isso, irmão? Deus te livrou de ti mesmo. Porque se fosse pela nossa vontade, irmãos, nós não estaríamos aqui. Se fosse pela nossa vontade, nós estaríamos no mundo. E talvez hoje nem aqui não estivéssemos mais. Já estivéssemos no inferno. Pelas nossas escolhas, né? Eu me lembro uma vez que eu tratei uma moça que se apaixonou por um rapaz. E o rapaz era muito, irmão, muito errado, sabe? Pensa uma pessoa assim, uma menina crente. Ela se apaixonou por um rapaz que era muito... Ele ia na igreja, mas dava para ver que ele não era bem convertido, né? Tinha muito mau testemunho dele. E ela chorando ali, mas por que Deus permitiu me apaixonar por ele? Por que Deus não fez alguma coisa? Por que Deus... Eu falei assim, Deus, sabe por que Deus não fez nada? Porque Deus respeita a tua vontade. Deus deixa, né? Só que o que acontece? Depois que Deus deixa tu fazer a tua vontade, Ele te mostra o buraco e tu vai cair. E aquela moça virou, né? Muito crente, família orando, a gente orando, né? Deus livrou ela daquela situação. E hoje, ela pode levantar a mão e dizer glória a Deus, né? Por aquilo que Deus livrou ela. Então, eu quero te chamar a atenção para isso hoje, viu? Essa tarde eu quero te chamar a atenção para essas coisas. Você tem muito motivo para dar glória a Deus. Você tem muito motivo para agradecer a Deus, viu? Muitas vezes Deus dá livramento, a gente nem vê, nem sabe. Mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo que falou comigo está falando com você agora. Lembra daquele dia que você tomou uma atitude, talvez ia destruir teu casamento. Lembra daquele dia que você tomou uma atitude e talvez ia magoar um filho teu. Lembra daquele dia que você ia tomar uma atitude, talvez nem estivesse mais na igreja, ia chutar tudo para cima. Não, isso eu não suporto, isso eu não aguento. Sabe qual foi a mão que te segurou? Sabe qual foi a mão que te agarrou? Sabe quem é que agarrou na tua língua e não deixou tu falar aquilo que tu queria? O livramento de Deus, o Espírito Santo de Deus. Eu aprendi, irmãos, que quando Deus deixa eu fazer as coisas, é muito fácil, né? Quando Deus deixa a gente fazer as coisas, Deus dá poder. Deus arruma o caminho, né? A gente vai, eu mesmo já fiz tanta obra para Deus que eu nem sei como é que eu fiz, né? Parece que Deus pega a gente, coloca a gente no alto e conduz a gente até a vontade dele, né? Agora, sabe quando é que eu aprendi que Deus me ama de verdade? Quando Ele me diz não. Aleluia! Quando Deus para mim, não, isso não é para ti, esse lugar não é para ti, não vai aí. Esse dia nós recebemos um convite para pregar numa igreja, né? E lá tem uma coisa errada, né? Não era errado, mas ficou. Uma situação aconteceu lá, né? E ficou meio errado, uma situação lá meio engraçada, né? E essa irmã não me convidou mais, porque eu fui lá e falei algumas coisas na frente, né? Algumas verdades, vamos dizer assim, né? Tem que viver a verdade, mano, não tem que ter medo, né? A gente vive na verdade, tem que aprender a falar a verdade. Mesmo que, tem que ser que nem o João Batista, né? Mesmo que eu perca a minha cabeça, eu vou ter que falar a verdade. Não posso, né? Posso por amizade, por isso, por aquilo outro. Eu quero salvar as almas das pessoas. Então, eu tenho que aprender a dizer a verdade. Eu estou falando para alguém que está aqui, viu? Aprenda a falar a verdade. Aprenda a dizer aquilo que Deus manda você dizer, né? Não tenta dar uma ajeitadinha. Eu vou dar uma ajeitadinha que fica mais bonitinho. Não, a verdade é, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E esses dias essa irmã convidou a irmã Rejane para ir pregar. E eu falei, irmã Rejane, olha, eu acho que a gente não deve ir. Eu acho que a gente não deve ir, né? Em que pese tem as almas lá, né? A gente vai pregar pelas almas, nós não vamos pregar pela igreja, nós não vamos pregar por, né? Para receber honra nem nada, longe da gente isso, graças a Deus, né? A gente sempre se preocupa com as pessoas que estão lá, mas tu, quando está num lugar errado, irmãos, tu compactua com aquilo que está errado. Eu não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu algumas vezes comigo, de eu estar num lugar, e aí alguém olhar para mim e dizer assim, mas tu tá aqui? Tipo assim, tu tá aqui, nunca imaginei te ver aqui, né? E a gente olha pra gente assim e diz assim, eu não deveria estar aqui. Deveria ter ido embora, né? Porque às vezes nós estamos compactuando com as coisas erradas. E a Bíblia fala que aquele que peca e compactua com o pecado, ele é digno do mesmo juízo. Se a gente está vendo uma coisa errada e está deixando, e está levando, na verdade nós estamos compactuando com aquilo ali. E virá uma espécie de juízo sobre nós. É como se tu fosse testemunha, né? Ainda ontem nós fomos testemunha de uma situação, eu e a irmã Rejane. E quando tu é testemunha, tu tem que falar a verdade, irmão. Porque tu faz o juramento, né? Tu assina ali um papel, até penalidade tu recebe se tu não dizer a verdade.
Então a mesma coisa tem que ser com Deus. Quando nós aceitamos Jesus, quando Ele entra na nossa vida, nós escrevemos ali um documento dizendo: Senhor, ó, eu a partir de hoje vou dizer a verdade, vou viver na verdade, doa quem doer. Mesmo se eu tiver que sair em prejuízo, eu quero viver a verdade. Amém? Glória a Deus, irmãos. Os irmãos entenderam? Então hoje, irmãos, nós vamos meditar e vamos orar, né, a respeito desse livramento. O livramento que Deus já te deu. Né, para te evitar, inclusive, juízo. No presídio acontece muito isso. Tem muita gente que está se convertendo e Deus impede os caras de cometer crime. Para quê? Para que depois que ele se converter, Deus sabe a hora que nós vamos converter, né? Deus sabe tudo, né? Então ele impede o cara de cometer ali o último crime dele, a prostituta de fazer o último programa, né? O traficante de fazer o último trabalho ali, a última venda, para evitar lá na frente dele se arrepender daquele mesmo mal ali que ele estava tentando cometer. Então a gente está nesse processo com Deus, viu? Por isso que hoje nós estamos muito melhor do que estava ontem. E melhor do que estava anteontem. E assim é a nossa vida. Nós temos que melhorar. Né? Em obras, nós temos que melhorar em atitudes, porque eu preciso vencer coisas na minha vida. Todo mundo tem que vencer, né? Mas nós temos conseguido. Amém? Eu quero convidar a Macarina para trazer um louvor da harpa. Pode ser, Macarina? Nós começar a adorar a Deus, em nome de Jesus. E você fica com essa palavra no teu coração, viu? O livramento que Deus já te deu. Não o que Ele vai te dar. Seja grato a Deus pelo livramento que Ele já te deu. Amém? Pode passar aqui, Macarina. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino de adoração. 688. Espírito, enche a minha vida. Amém? Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos ficar de pé? Vamos louvar de novo? Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, como eu havia falado antes, nós estamos numa batalha, né? Quem crê que está numa batalha? Nós estamos numa guerra, né? Nós, talvez, desde 2020, né? 2019, final de 2019, nós entramos numa batalha. Eu me lembro, irmãos, que logo quando começou a chegar aqui a pandemia, eu estava escalado num culto de quinta-feira para vir pregar aqui naquele culto que tinha quinta de cura divina. Quem lembra daquele culto? Quinta-noite, né? Era um culto de cura divina que nós tínhamos aqui na sede. Ainda tem, né? Voltou. Mas naquela época, eu lembro que eu vim aquele dia naquele culto e Deus falou comigo uma coisa muito profunda, irmãos. Eu me lembro que Deus tinha me dado o Salmo 91 para mim pregar, né? E quando Deus ele vai te dando uma palavra, Ele já vai te dizendo mais ou menos o que vai acontecer, né? Eu me lembro que eu cheguei aqui e o Espírito Santo, antes de eu pregar, aquela situação, os irmãos nem imaginam, não dá para pregar dentro do templo. Nós tivemos que pregar ali fora, no estacionamento, todo mundo com medo, né? Aí numa segurança, né? Aqueles decretos, toda aquela situação muito ainda, muito assim, muito ignorante quanto àquilo que estava acontecendo, né? Mas a gente sempre, quando está vendo uma situação assim, nós temos que orar, né?
Porque a gente pode não saber o que está acontecendo, mas Deus sabe. É como na tua casa, por exemplo, está uma bagunça, está tudo errado, confusão, né? Tudo saindo fora dos teus planos. Tu pode não saber o que está acontecendo, mas Deus sabe. Por isso tem que pedir uma direção de Deus, Senhor, o que está acontecendo? Experimenta fechar teus olhos assim, né? Ali por 5 minutos, e Deus ele vai te responder. E eu me lembro que Deus me disse assim, nunca mais as coisas serão como antes. E eu guardei aquilo no meu coração. Nunca mais as coisas serão como antes. Parece que ali Deus delimitou, né? Foi um momento muito importante, muito grave, muito forte, né? E que eu vejo a palavra de Deus se cumprindo, né, irmãos? Nunca mais as coisas foram do mesmo jeito. Por mais que estejam melhorando agora, né? Por mais que pareça que as coisas, né? A gente sabe que o trauma ele é muito grande, né? É muita gente que nós perdemos, né? Quem é que não perdeu alguém aqui? Agora mesmo, eu fiquei impressionado. Tem uma família de um irmão que congregou conosco, né? No outro ministério. E ele faleceu, né? Agora uns dias atrás. E no mesmo dia que ele morreu, morreu a irmã dele. Aí eu fico imaginando, a gente de longe é fácil ver essas coisas, né, irmão? Agora tenta te colocar no lugar de alguém que, né? De uma mãe que perdeu os 2 filhos no mesmo dia. De um filho ali que perdeu o pai e perdeu uma tia no mesmo dia, irmão. Ele morreu cedo e a irmã dele morreu um pouco mais tarde. E a gente fica perplexo, né? A gente fica, meu Deus, que tempo é esse que nós estamos vivendo? E se nós perguntar para Deus, sabe o que Deus vai responder? Como ele respondeu para mim, é tempo de guerra. É tempo de batalha. E em tempo de guerra, infelizmente, é normal se perder pessoas. Sempre vai ter quem vai sucumbir à guerra. É impossível que tenha uma guerra sem que ninguém morra. É impossível que tenha uma guerra sem vítimas, né? Agora, o que nós temos que aprender aqui é um tempo difícil. É um tempo que nós temos que racionar coisas, que nós temos que aproveitar as oportunidades, né? Eu louvo a Deus que eu vejo gente aqui que começou a vir na pandemia, né? Começou a se levantar no meio dessa pandemia e está aqui até hoje. E só está porque Deus agarra na tua mão. É só porque Deus tem te sustentado aqui dentro, né? A gente não consegue se sustentar por força própria. Se Deus não sustentar, a gente perece. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de guerra. Nós estamos vivendo um tempo que talvez nós nunca tenhamos vivido. E esse tempo, irmãos, ele é importante por quê? Porque Jesus disse que esse tempo ia ser assim. Jesus disse que no final dos tempos, assim, a coisa ia apertar de tal forma, né? Eles dão o exemplo das dores de parto, né? Vai se apertar, vai ficar mais difícil, né? E olha o que está acontecendo no mundo. Olha a natureza, né? Esses dias até um tsunami. Eles levantaram a hipótese de acontecer no Nordeste do Brasil. Se tu não entender isso como um sinal, irmão, eu olho. Olha as Ilhas Canárias lá, está sumindo as Ilhas Canárias, né? Aquela ilha da Espanha lá, desaparecendo. Um vulcão, ó, tomando conta, todo mundo vai ter que ir embora da ilha e, entendeu? Acabar uma população, acabar uma ilha, acabar um povo. Está entendendo, irmãos? Tudo isso é a volta de Jesus. Por isso que nós temos que nos preocupar, irmãos, com a nossa alma e com a alma de quem está do nosso lado. A nossa preocupação não pode ser nossos projetinhos humanos. Ah, mas eu quero me casar, né? Alguém talvez queira se casar, né? Ah, mas eu quero estudar. Não tem problema. É normal. A Bíblia diz que nós temos que buscar aqui na terra essas coisas. Agora, o nosso coração não pode estar nessas coisas. Viu? Porque se o meu coração tivesse... Sabe o que a Bíblia diz? Que nos dias de Noé era assim. Nos dias de Ló era assim. Eles casavam, davam-se em casamento, né? Compravam, vendiam. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Dias normais. Só que a Bíblia diz que eles não olharam, não viram, né? Nos dias de Noé, quando começou a chover, não perceberam. Né? No dia de Ló também, houve aviso, mas aquele povo estava tão perdido que não percebeu que vinha fogo do céu. Então, você que está aqui hoje, ó, ouvindo essa palavra, você não vai poder dizer que você não foi alertado. E qual é o teu papel? É dizer para a tua família, é dizer para os teus amigos, é dizer para as pessoas que estão à tua volta, Jesus está voltando, não perca a oportunidade. A irmã Regiane me conhece, irmãos. Eu sou aquele tipo de crente que fala com alguém na sinaleira. Se o carro para do lado de alguém, abre a janela, eu já falo para aquela pessoa, Jesus te ama, viu? E tu tem que voltar. Assim, né? Alguém está vendendo alguma coisa, eu já paro, já falo ali. Eu não perco oportunidade. E eu te aconselho a não perder também. Porque às vezes nós estamos tão envoltos nos nossos probleminhas, né? Nossa leve e momentânea tribulação, e a pensando aqui, pensando ali, a cabecinha voando, né?
E esquecemos para que Deus nos chamou. Pergunte para a pessoa, você que está aí agora aqui no tempo. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado aí, para que Deus te chamou? Faça essa pergunta para ela. Você sabe para que Deus te chamou? Você sabe para que Deus te chamou? Você sabe para que Deus te chamou? Para fazer boas obras. Para ganhar as almas. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar por nós. Viu? Vamos, a palavra de Deus, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Às vezes nós estamos dormindo, irmão, cansado, né? Espiritualmente falando, e não estamos percebendo o que está acontecendo, né? Não estamos percebendo que o mundo está indo para o fim, está acabando. Aquele tempo que tanto nós previa, tanto nós pregava, nós estamos vivendo ele agora. Deus, ele colocou a gente numa realidade, nós estávamos antes, tipo um sonho, né? Lá na frente, um dia Jesus vai vir, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, e hoje nós estamos vendo as coisas acontecerem. Então não perca esta oportunidade, não perca essa chance que Deus está te dando, e peça para Ele te limpar, peça para Ele te colocar um sentimento verdadeiro. Amém? Vamos orar? Bote a mão no teu coração. Vamos pedir para Deus limpar o nosso coração. Vamos pedir para Deus colocar um sentimento aqui, de ganhar almas, né? De amar Ele, de buscar a Ele, de agradar a Ele, né? Nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, te peço agora a tua mão poderosa, Pai. Sobre nós agora, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio, Senhor amado e Deus de poder, que a tua mão, Senhor, amado e Deus de poder, que pode mudar o nosso coração. A tua palavra disse, o nosso coração nos condena, que nós não devemos temer, porque o Senhor é maior que o nosso coração. O Senhor é maior que o nosso coração. O Senhor é maior que o nosso coração, Pai. Agora arranca de nós, Pai querido, todo sentimento atravessado. Arranca de nós, Pai querido, todo sentimento que não te agrada. Em nome de Jesus, a tua mão poderosa, a tua mão poderosa, a tua mão poderosa sobre nós, Pai. Trazendo agora, Senhor amado e Deus de poder, o entendimento da tua vontade, Senhor. Agora revela para nós a tua vontade. Revela para nós a tua boa, agradável e perfeita vontade esta tarde, Pai querido e Pai amado. Nós sabemos que precisamos de Ti. Nós sabemos, Senhor, que não somos nada sem Ti. Em nome de Jesus agora eu creio. Em nome de Jesus agora eu creio, Pai. A Tua mão poderosa, nos guardando, nos livrando e principalmente transformando o nosso coração. Arrancando, Senhor, aquilo que tem que arrancar. Ai, Pai querido, nós sabemos que a vida cristã é uma vida de renúncia. Nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar, Senhor, dia após dia. Nós temos que renunciar, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, a tua mão poderosa sobre nós, Senhor querido, eu te peço em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero convidar a irmã Rejane, né? Vou aproveitar bastante hoje a presença dela aqui. Ela vai nos trazer uma palavra da oferta, amém, irmã Rejane? E também a irmã Karen depois pode louvar o Senhor enquanto a gente recolhe os dízimos e as ofertas, amém? Pode passar aqui. Aleluia. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia, o Senhor é bom, né, irmãos? Está aqui conosco. Vamos ler então no Salmo 23. Aleluia, eu gosto muito de ler no Salmo 23, que o salmista Davi, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Aleluia. Eu gosto muito, irmãos, de meditar no Salmo 23 e gerar no meu coração, né? A palavra de Deus, ela não é só para ser lida, ela tem que ter um efeito na nossa vida. E o salmista, ele está dizendo, né, com propriedade, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele começa, né, a falar, de repente, de experiências que ele viveu, e ele está dizendo, ele me faz repousar
em pastos verdejantes. Ele refrigera minha alma e Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Glória a Deus. E quando nós, irmãos, entendemos, né, compreendemos que Deus, né, Jesus é o nosso pastor, que Deus, Ele é nosso guia, né? Então a gente não vai temer o mal, a gente não vai temer na hora da adversidade, a gente vai começar a compreender verdadeiramente que Deus está no controle. E automaticamente a gente vai deixar as rédeas para o Senhor. A gente vai entender que, quem sabe, a gente está passando pelo momento de dificuldade, pelo momento, quem sabe, de escassez, né, de necessidade, mas a gente saber que Deus é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E Ele vai, alguma coisa Deus vai fazer. Não aquilo que de repente a gente queria, aquilo que a gente, né, pensava, mas alguma coisa Deus vai fazer. Aleluia! Deus vai dar refrigério, Deus vai dar saída. A palavra de Deus está nos dizendo que Ele vai nos guiar pelas veredas da justiça. Então nós não vamos precisar agir com as nossas mãos, né, fazer alguma coisa com que nós vamos nos arrepender depois, não. Ele vai nos dar solução, Ele vai nos dar saída. E quando nós estamos passando, irmãos, pelo momento, né, de dificuldade financeira, o que mais o inimigo quer é que nós venhamos quebrar princípios. É que nós venhamos fazer coisas que lá na frente nós vamos nos arrepender. O inimigo quer que nós venhamos entrar por um caminho que mais tarde, na hora pode ser bom, mas mais tarde vai ser de arrependimento, vai ser de angústia. E nós temos que entender que o Senhor, Ele nos guia pelas veredas da justiça, Ele é fiel, Ele é poderoso, aleluia. E quando nós, irmãos, entendemos que Deus, Ele vai nos dar saída, nós não damos lugar para o desespero. A preocupação, ela vem bater na nossa porta, né? A ansiedade, as dificuldades, ela vem, mas o Senhor está dizendo para nós, na hora da dificuldade, lança sobre mim. Na hora que nós tivermos medo, olha para mim, confia em mim, eu sou o pastor. Nada vai nos faltar. Uma coisa é, irmãos, a gente confunde um pouco as coisas. Uma coisa é quando a gente não tem Deus. Uma coisa é quando a gente não conhece a Deus, não teme a Deus, a gente age com as nossas próprias mãos. Mas quando a gente tem Deus, quando a gente tem o Senhor, quando a gente entregou a nossa vida para Deus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então Ele vai nos guiar, a nossa vida já não pertence mais a nós, ela pertence a Deus, e tudo que Deus fizer na nossa vida vai ser para a glória do nome dEle. Então Ele está interessado em nos abençoar e mudar a nossa história, aleluia, mas nós temos que entregar para o Senhor, confiar em Deus, né? Não deixar que muitas das vezes a ansiedade, né? a nossa vontade venha tomar a frente, mas que nós venhamos esperar em Deus. Confiar em Deus, aleluia, aleluia. Deus está aqui, irmãos. Deus quer, né, mudar a nossa visão, mudar a nossa, né, a nossa maneira de ver as coisas. E eu me lembro, irmãos, em momentos assim de dificuldade, de batalha, porque junto com a dificuldade vem uma guerra espiritual, vem uma batalha. Vem o diabo soprar na tua mente situações e vem te apontar coisas, né, que não é verdade. E nesses momentos assim de batalha, é uma guerra no mundo espiritual. E a gente tem que entender que Deus, Ele está vendo tudo aquilo. Ele é fiel, que na hora certa Ele vai agir. E naqueles momentos de batalha, nós temos que nos agarrar com Deus e dizer: Senhor, Tu és o meu pastor. Deus, antes eu agia com a minha mão, antes eu agia com a minha força, mas agora, Senhor, eu não tenho para onde ir. Eu espero em Ti, Senhor. E quando, irmãos, eu comecei a gerar essa palavra dentro do meu coração, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar. Eu me lembro que quando acontecia alguma coisa, né, que para nós, assim, era um momento de muita dificuldade, eu me lembro que eu pensava assim, ó: Deus vai fazer alguma coisa, então eu não vou murmurar, eu vou ver o livramento. Eu só quero ver o que Deus vai fazer. E Deus, irmãos, Ele agia de uma forma inesperada. Ele agia de uma forma sobrenatural. Vinha alguém, nos alcançava aquilo que nós precisávamos, né? Deus preparava uma situação, né? Preparava outra, e Deus nos dava uma saída. Deus nos dava, irmãos, e olha, e a palavra assim né, dessa bênção financeira,
Às vezes a gente até se constrange, porque às vezes é uma mínima coisa que alguém vai olhar e vai dizer assim, irmão, mas tu tá chorando por causa disso. Mas na hora, irmão, só tu sabe onde é que aperta o teu sapato. Só tu sabe ali, quando tu tá contando as moedinhas e tu acha 50 centavos. Pra ti tu ganhou na loteria. Aleluia. Porque tu não precisa ler, é aquilo ali que tu precisa. E aí tu vê a mão de Deus agindo, né? Quando tu tá ali com aquele troquinho contado, aí vem alguém, paga a tua passagem. Eita glória, a tua fé, irmãos, fica desse tamanho. Aleluia. Alguém vai dizer, é grande coisa, minha filha, 10 pila, 5 pila. Mas Deus sabe o que significado tem para ti. Aleluia, Deus é fiel, irmãos. E nessas pequenas coisas eu comecei a ver a mão de Deus na minha vida. Eu comecei a ver, irmãos, situações, coisas que eu pensava. Nem expressava, eu pensava. E ali Deus providenciava. Um dia, irmãos, falando de uma coisa muito simples, assim, eu me lembro que há meses, acho que um ano atrás, eu me lembro que eu vi uma propaganda ali daqueles creme de cabelo, né? Aí tem o creme para pentear, tem creme não sei do quê. Sei que era um kitzinho ali. Aí eu pensei assim, mas que benção esse kitzinho, Senhor. Coisa boa, né? Fazer um tratamento ali no cabelo, ainda mais a gente tem o cabelão, né? E aí, irmãos, naquela semana... não passou nem um mês, naquela semana, eu acho que eu pensei nisso numa terça, quarta-feira, quando foi no sábado, irmãos, nós fomos orar numa casa, orar num lar, e aí a gente orou ali, uma bênção de Deus, quando veio, a irmã disse assim para mim, irmã, eu tenho algo para te dar, e quando tu entrou aqui, Deus disse, aquilo lá que está guardado é para minha serva, aleluia, e veio ela, irmão, com aquele kitzinho, e o irmão Francisco está aqui de prova, irmão, eu dormi com aquele kit do meu lado. E o irmão disse, mas Regiane, eu disse, não é, Francisco, é uma resposta. Isso aqui daqui a pouco vai acabar, esse creme vai acabar, o shampoo vai acabar. Não é o cabelo hidratar, não é nada disso, minha filha, porque daqui a pouco vai estar uma espiga de novo. O negócio é que foi o meu pensamento que Deus realizou. Algo, irmão, que para mim parecia que estava tão distante, aqueles kits ali, eu acho que é uns 100 e poucos reais. Naquele momento ali para mim, minha filha, não tinha condições. E quando eu recebi aquilo, eu digo, Deus, eu me levantei. Irmãos, eu perdi o sono. Sabe, pensando assim, meu Deus, mas se Deus, sabe, se Deus realiza, mas que Deus é esse que nós estamos servindo, mas que Deus maravilhoso, que Deus fiel, aleluia, Deus, irmãos, nos faz experimentar coisas, quantos aqui, de repente, têm testemunhos extraordinários, né, o irmão Francisco tem o testemunho da melancia, uma vontade de comer melancia, aí nós ia para um lar orar, ia do presídio, e naquele dia não deu, né, e a gente tinha escala de noite, sabe aqueles dias corridos, assim, num sábado, aí fomos pregar num lugar, aí na hora de ir embora, o irmão disse assim para o irmão Francisco, tem um negocinho para te dar, abriu o porta-malas, uma melancia. O irmão Francisco, em tudo que é lugar, ele contava o testemunho da melancia. A melancia acabou, né? Botamos na geladeira, comemos, mas ficou, irmãos, aquela experiência com Deus, saber que Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso refrigério, Ele vai nos guiar, né, por caminhos de justiça, aleluia, coisas que vão alegrar a nossa alma, coisas que vai nos trazer mais intimidade para Deus. Aí hoje, irmãos, quando alguém está passando por uma situação, eu digo, minha filha, Deus vai prover, Deus é fiel, as pessoas dizem, mas da onde que tu tira tanta convicção? É pelo aquilo que a gente viveu, é pelo aquilo que a gente experimentou em Deus. Irmãos, eu não trabalho, eu faço o programa Restaura a Mulher toda semana. E graças a Deus, irmãos, eu nunca faltei o programa por causa de passagem. Deus sempre proveu. E quando a irmã Gladys me convidou, a primeira coisa que eu pensei, Deus, toda semana, como é que eu vou estar lá toda semana? Irmãos, teve dias, que, né, agora na pandemia e até antes, Deus providenciava, eu vinha de carro. Toda semana, toda terça-feira ali de carro. E irmãos, eu entrava às vezes dentro daquele carro e pensava, mas como Deus é fiel. Eu estava preocupada, né? E a primeira coisa que eu pensei, como que eu vou ir toda semana, Senhor? Me comprometer, porque é um compromisso. Tu está dizendo que tu vai estar lá, é um compromisso. Mas Deus, irmãos, assinou embaixo. Aleluia, Deus se compromete, Deus se responsabiliza. Deus se responsabiliza pela tua vida. Deus se responsabiliza pela tua casa. Aleluia, mas o que eu tenho que fazer? Acalma o coração. Acalma o coração, entrega a Deus e diz, Senhor, tu conhece.
Senhor, tu sabe, tu conhece a minha necessidade, aleluia. Vamos orar, vamos entregar nas mãos do Senhor, vamos pedir que o Senhor haja, aleluia, no profundo, vamos pedir que o Senhor acalme nosso coração, que Deus nos dê fé, que Deus nos dê convicção de que Ele é Pai, de que Ele é Senhor, de que Ele é o bom pastor. E Ele cuida das suas ovelhas, Ele dá vida pelas suas ovelhas, que não adianta nós reclamarmos deste ou daquele, mas que nós temos que ter a nossa vida, né, nas mãos do Senhor e saber que Ele é fiel. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Pai, oramos, Senhor, neste momento, Pai, específico, Senhor, pelas nossas finanças, Senhor, Jesus querido, pela nossa casa, nós oramos, Senhor amado, Deus, abre as portas, Senhor, quem sabe, Senhor, tem alguém aqui lutando, quem sabe, Senhor, no seu lar, Pai, tem alguém lutando, Senhor, com dificuldade, Senhor, para pagar a luz, para pagar o condomínio, para pagar, Senhor amado, conta, Senhor, para fazer um rancho, Senhor amado. Deus, estende as tuas mãos, providencia, Pai. Deus, abre as portas, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Senhor amado, os teus caminhos são caminhos de vitória, são caminhos de justiça, Pai. Deus, 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 nós clamamos a Ti. Tira de nós a preocupação, tira de nós essa ansiedade, tira, Senhor, arranca de nós, ó Pai, dai-nos, Senhor, a alegria do Teu Espírito, dai-nos convicção, Senhor, da Tua Palavra, em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos, amém, Senhor Jesus. Os irmãos podeis assentar, a irmã Karine vai passar aqui e vai estar louvando ao Senhor. Amém, Senhor. Santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tenho uma palavra pra você. Não desanimes. Que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal consegue a falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, Ele sabe. E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra sua alma.
Glórias a Deus. Amém, irmãos? Eu vendo a irmã Regiane falar aqui dos testemunhos, né? Eu tenho certeza que cada um tem um testemunho ou vários, né? Para contar da fidelidade de Deus, né? Esse dia eu me lembro que eu estava pregando numa igreja e eu fui estudar sobre a fidelidade de Deus, né? O que é a fidelidade de Deus? O que é Deus ser fiel, né? E eu me lembro, irmão, que estudando ali nas bíblias de estudo, né, nos comentários, teve um autor que falou uma coisa que me intrigou. Ele disse assim, que nós não somos fiéis. Ele disse, a nossa natureza não é fiel, né? A gente até pode querer ser, ter vontade de ser, mas a gente não tem condições de ser fiel. Quer ver um exemplo que ele deu, que eu achei muito interessante? Eu posso dizer que vou fazer algo. Tal dia eu vou estar aqui. Tal dia eu vou fazer tal coisa. E por conta das circunstâncias, né, da vida, eu posso não cumprir, né? Às vezes diz assim, eu vou no culto, aí acontece alguma coisa, vem um telefonema, vem uma notícia, foi-se embora eu vou ir de qualquer jeito, né? Por isso que a palavra de Deus até nos recomenda dizer, se Deus quiser, né? Tiago diz, tu tem que dizer tudo se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, tu não faz nada, né? E eu me lembro que esse autor, ele disse o seguinte, que essa é a vantagem de servir a Deus. Porque Deus, ele é fiel. Faz parte da natureza dele a fidelidade. Deus nunca vai enganar alguém. Deus nunca vai dizer alguma coisa para alguém e não vai cumprir. Deus nunca vai dizer para alguém que vai fazer tal coisa e não vai fazer. Então, a gente tem que crer naquele que é fiel. Nós temos que entender, irmãos, que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir aquilo que ele tem na nossa vida. Depende, né, do lugar onde nós estamos, depende de onde nós estamos, né? Deus, se ele prometeu e a gente crê, ele vai cumprir, né? E eu estou falando para alguém que está aqui. Alguém que está aqui, que precisa, sabe o que Deus está mandando te dizer? Tu precisa crer. Ele quer fazer, mas você precisa crer. Você precisa, eu não olha para as circunstâncias, crente não vive por vista. Nós vemos por fé. Se Deus falou, ele vai cumprir. Ele prometeu, ele vai cumprir. Eu estava falando com a irmã Regiane que foi muito engraçada a minha vida, irmão. Se eu fosse contar, alguns irmãos até conhecem. Mas a maioria das promessas que Deus fez na minha vida, ele cumpriu antes de eu me converter. Tudo que Deus falou para mim lá no hospital, né, porque eu me acidentei, né, ele cumpriu. Deus as coisas maiores e as coisas pequenas. E ainda ontem eu estava falando com uma tia minha que mora no Rio de Janeiro, né, e aí ela falou, tu foi a pessoa da nossa família que mais viajou. E que improvável, né, justamente aquele que ficou hospitalizado 3 anos, né, que os médicos diziam que não ia caminhar, que os médicos diziam que não tinha mais saída, foi justamente aquele que andou mais que todos os outros. Sabe por quê, irmãos? Porque é Deus quem falou. Eu não sei o quanto é impossível aquilo que Deus te disse, mas Ele manda tu crer. Ele diz que tem tempo ainda de cumprir, e mais, Ele já está cumprindo. Ele já está cumprindo. Amém, minha irmã? Ele já está cumprindo. Ele não vai começar a cumprir, Ele já está cumprindo. Tu só precisa abrir os teus olhos espirituais e ver o trabalhar de Deus, porque Ele já está cumprindo na tua vida. Nós temos que crer, irmãos, viu? Crer. Aquele que tem fé, ele agrada a Deus. Sabe qual é o negócio da fé, irmãos? Eu sempre falo para os irmãos, o segredo é crer, sabe por quê? Quanto mais eu creio, mais Deus faz. Se eu não creio em algo, parece que eu fecho aquela porta, né, das bênçãos de Deus na minha vida. Quanto mais eu creio que Deus vai fazer, Deus vai fazendo, e a minha fé vai aumentando, e quanto mais a minha fé vai aumentando, mais Deus vai fazendo. É um ciclo virtuoso, né? Quanto mais eu creio, mais eu vejo Deus fazer. E quanto mais Deus faz, mais eu creio, né? Então, irmãos, eu quero fazer uma oração aqui essa tarde. Quando eu estava ali, o Espírito Santo falou comigo que tem gente que precisa de uma bênção, precisa de um escape, precisa de uma ação de Deus, uma provisão de Deus ainda neste final de semana. Eu quero pedir para te colocar de pé. E Deus me disse que tem gente aqui no chat, né, que está assistindo pelo YouTube e que precisa, antes de terminar o domingo, uma provisão de Deus. Que Deus dê uma resposta. Antes que termine esse domingo. E eu quero orar por isso, viu? Porque eu ouço a voz de Deus, eu sei o Deus que fala comigo. E se você tem um problema para resolver e não pode esperar até segunda-feira, eu quero que você ore comigo. Porque eu tenho a certeza, se você crê, eu creio. Mas se você crê, você vai ver a mão de Deus e vai testemunhar aquilo que Deus vai fazer.
nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, ouvindo a Tua voz, do Teu Espírito Santo, eu creio que antes, Pai querido, que termine este final de semana, antes do domingo, Pai querido, Pai amado, a Tua mão poderosa vai agir, a Tua mão poderosa vai agir, e não importa, Senhor, se é enfermidade, não importa se é bem material, não importa se é reconciliação, não importa, Pai querido, que seja, o Senhor é suficientemente poderoso para resolver todas as coisas, Pai. Por isso que nós estamos aqui. A Tua palavra diz que aqueles que se aproximam de Ti têm que saber que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, e tem que crer que o Senhor existe. Nós cremos que o Senhor existe, e cremos, Pai querido, que o Senhor vai nos abençoar, creio que o Senhor vai nos presentear, creio que o Senhor, Pai querido e Pai amado, vai fazer, Pai. Nós cremos, nós já olhamos pela fé e já vemos a nossa vitória, já cremos na nossa bênção, já cremos na ação do Teu Espírito sobre a nossa vida. Aquele que está em casa também, Senhor, que está orando nesse momento, que entendeu a revelação, que creu na revelação, Pai, abençoa ele agora, coloca a Tua mão, abre a porta que está fechada agora, ai, Senhor, alcança ele, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos permanecer de pé, irmãos, vamos só apresentar quem nos visita, né, para nós ouvir a palavra de Deus, amém? Tem alguém que nos visita aqui essa tarde, pela primeira, segunda ou terceira vez? São todos da casa? Glória a Deus, amém? Louva a Deus pelos irmãos, né? Eu estava me lembrando, irmã Karina, agora quando eu estava aqui vendo a senhora cantar, e a irmã Karina é um exemplo de perseverança, irmão, aqui, né? Ela está comigo aqui há praticamente todo esse tempo que nós estamos aqui, juntamente com a irmã Maria, né? O pessoal mais antigo, a irmã ali também. Estamos aqui há 6 anos, né? E eu me lembro que quantas vezes Deus falou para a irmã Karina, né? Quantas vezes, irmão? Olha, Deus não desiste da gente, né? Irmão, se Deus desistisse da gente, a gente estava no sal, né? Deus não desiste da gente. Ele vai indo, porque Ele sabe, né? Essa que é a diferença, viu? Entenda, a fidelidade de Deus é essa. Deus sabe como é que nós vamos terminar. Deus sabe como é que essa história, que hoje parece difícil, né, vai terminar. Por isso que nós temos que crer nele. Se Ele está dizendo que vai acabar tudo bem, pode ter certeza, descansa o teu coração. Deus falou, Deus vai cumprir, né? E a irmã Karine é esse exemplo, né, de perseverança, de como Deus ele investe na gente, né? E hoje está aí dando fruto já, né? Servindo a Deus, né? E tenha certeza, minha cara, não vai demorar muito tempo para Deus agir na tua família, viu? Não vai demorar muito tempo para Deus fazer, porque quando a gente se coloca, sabe o que a Bíblia diz? Quando nós estivermos em condições de cumprir toda a obediência, né? Nós vamos ter autoridade para punir a desobediência. Tá entendendo? Sabe o que é isso, irmãos? Quando eu me coloco do jeito que Deus quer, eu tenho condições de agir na vida de outros. Porque enquanto eu não mudar, enquanto eu continuar do mesmo jeito, eu não tenho nem condições de fazer nada por mim, muito menos pelos outros. Tem muita gente que não entende esse princípio. Deus ele não quer que a gente sirva a Ele para depois nos jogar fora, que nem o diabo, né? O diabo é assim. O diabo pega a gente, faz a gente servir a Ele e depois ele nos atira, né? Agora te vira. Deus não. Deus ele nos escolhe, Ele espera a gente se colocar, Ele espera a gente estar em condições e depois nos envia. Eu vos escolhi, não fois vós que escolhestes a mim. Para quê? Para que vades e deis fruto. Vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. A irmã Karine é um fruto que permanece, né? Tem permanecido. E eu louvo a Deus, né? Pela vida dela, pela vida das irmãs que estão aqui. Porque eu sei que não é fácil, irmãos, viu? Eu não me engano. Eu não digo para ninguém que a vida evangélica, porque a vida cristã é fácil. Eu sei que tem muitos desafios, muita dificuldade. Mas a gente só tem um jeito de dizer para Deus que Ele é mais importante na nossa vida, sabe como? Permanecendo. Por isso que alguém que para, irmãos, e às vezes vem falar com a gente, né? Irmão, o que aconteceu? Eu parei, eu caí, alguma coisa estava errada. Porque se tem alguém que entrou junto contigo, passa pelas mesmas lutas que tu, e continua firme, tu tem que ver aonde que tu errou. Tem que ver o que aconteceu com a tua vida. Com certeza Deus não falhou. Se Deus falou ali, né? Ele vai segurar. Agora, quando tem a falha, é da nossa parte, né? E depois a gente olha com o tempo e vai vendo onde é que estava o problema. Não lê a Bíblia, né? Não jejua, não ora, né? Não teve um encontro com Deus verdadeiro. É um crente dentro da igreja e outro fora, né? Aparece, irmãos, não tem como esconder. Nós temos que entender que nós temos que ser, ó, a única coisa que Jesus disse que não tinha jeito era para ser hipócrita. Combatia a hipocrisia. Sabe o que é a hipocrisia? A hipocrisia é eu ser uma coisa que eu não sou. É eu cobrar dos outros aquilo que eu não faço, né? Sabe aquela pessoa que quer cobrar dos filhos uma coisa que ele não faz?
Para Deus é hipócrita. Primeiro para Deus, por isso que eu estou falando, o princípio para Deus é primeiro eu. Primeiro eu tenho que ser crente, primeiro eu tenho que me converter, primeiro eu tenho que fazer para depois exigir dos outros. E a palavra de Deus me garante que eu tenho autoridade para exigir dos outros. Mas primeiro eu tenho que dar exemplo, né? Por isso, irmãos, nós temos que louvar a Deus pelos pastores que nós temos. Principalmente pelo pastor Humberto, viu? Alguém pensa que a gente anda por aí, irmãos. Eu e a irmã Regina pregamos em muitos ministérios, em muitas igrejas. E a gente sabe que é raro, fala de novo, raro, pastores que dão exemplo. Pastores, muitos deles falam assim, ó, tô lá em cima, né? E as ovelhas, os obreiros têm que fazer. E eu já tô. Não, nosso pastor é o primeiro a orar, é o primeiro a buscar, é o primeiro a fazer, né? E isso nos dá autoridade no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque acima de nós tem alguém que está cumprindo. Então nós temos que cumprir também. Por isso que quando alguém não cumpre, irmão, aqui no ministério, sabe o que acontece? Logo vai embora. Começa a não cumprir para te ver. Se não vem um ventinho e não começa a te tirar para fora. Aonde está a base bíblica para isso, irmão Francisco? João 15. Ah, não vai dar fruto? Sabe o que vai acontecer? Vai te cortar e te jogar fora. Então cuidado. Cuidado. Cuidado com a tua vida espiritual. Tome cuidado. Amém? Então vamos nos cumprimentar, irmãos. Estão todos da casa, né? Vamos então cumprimentar daquele jeito, né? Ainda não podemos se abraçar, não podemos, né? Mas graças a Deus, né? Sois bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém? Nós temos um irmão que chegou aqui agora, junto com a esposa dele, né? Estava 4 anos desempregado, né, irmão? 4 anos desempregado. Sabe o que é 4 anos desempregado? Não sabe, né? Também não tem nem ideia do que é 4 anos desempregado, né? E hoje ele está aqui dando testemunho, né? Do que Deus fez na vida. Eu vou te dar um motivo para te dar um glória a Deus. Para Deus é assim, não importa se é uma melancia, né? Não importa se é um creme de cabelo, não importa se é um emprego, não importa se é um câncer. Para Deus ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Não há nada que limite ele de fazer. Amém? Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quem está com sede, irmão, de ouvir a palavra de Deus? Amém? Essa tarde, segundo uma revelação da irmã Tainê, né? A irmã Regiane vai estar aqui pregando a palavra de Deus, né? Eu pedia para Deus, irmão, para me casar com uma pessoa que falasse mais do que eu, né? E aí Deus me colocou a irmã Regiane, né? Eu digo, ô glória, né? Vou poder ficar conversando bastante tempo, né? E ela vai me vencer ainda, né? Ela vai continuar falando ainda, né? Mas hoje nós falamos as coisas de Deus. E isso é o que importa, irmãos, viu? Às vezes alguém nos pergunta qual é o segredo, né? De Deus usar eu e a irmã Regiane, porque nós temos esse sentimento no nosso coração, de agradar a Deus. Ela não tem como primeiro lugar me agradar, e nem eu muito menos agradar ela. Nós queremos agradar a Deus, viu? Para quem que é casado, quer manter o casamento, quer dar fruto, agrade a Deus. Agrade a Deus. Consequentemente, tu vai agradar a pessoa que está ao teu lado. Consequentemente, a pessoa que está ao teu lado vai te agradar, né? E se não te agradar, não tem problema. Porque tu não espera nada dela, tu espera de Deus. Amém? Entenda esse princípio. Entenda esse princípio. Só Deus é fiel. Só Deus pode falar e cumprir, né? Às vezes a pessoa que está do nosso lado pode prometer algo e não vai cumprir. E não é nem porque ela não quer, porque ela simplesmente não pode, né? Às vezes ela fala uma coisa, né? Lembra daquela pessoa que falou para ti, eu vou te amar para sempre. Aquele primeiro namorado, né? A gente veio do mundo, né? Tinha aquela namoradinha, aquele namoradinho disse assim, eu vou te amar para sempre. Aonde que ele anda agora? Tem ideia de onde ele foi parar? Eu não sei, né? Por quê? Porque falou coisas do coração, né, irmão? Você fala, no mundo fala. Eu vou fazer isso por ti. Pode deixar que eu vou te ajudar, né? Aí cadê a criatura? Some, né? Não é porque a pessoa é ruim. É porque ela simplesmente ela não pode, né? A natureza dela, os problemas da vida nos impedem às vezes de fazer as coisas que a gente quer fazer. Por isso que o nosso olho tem que estar para Deus, viu? Deus está falando com alguém que está aqui essa tarde, para parar de olhar para o homem. Para parar de olhar para a providência humana. Do homem tu não vai ter nada, talvez tu tenha até decepção, mas Deus manda te dizer, se tu olhar para Ele, autor e consumador da tua fé, Ele vai cumprir tudo o que Ele te prometeu e vai te levar para o céu ainda. Amém? Confia em Deus, meu irmão, viu? Confia em Deus, né? Confia em Jesus Cristo, né? Confia naquele que prometeu, aquele que é fiel para cumprir a palavra de Deus diz. Amém? Agora a gente vai passar aqui e vai nos trazer a palavra. Nós estamos na 5ª semana, irmãos, da campanha do livramento, viu? Faltam mais 2 semanas. E nós precisamos saber que tem tempos ruins vindo por aí. Por isso que Deus está mandando nós orar, por isso que Deus está mandando nós buscar. Nós temos que nos preparar para os tempos que vão vir aí, amém? E hoje você vai sair daqui revestido em nome de Jesus. Pode passar, irmã.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia então no tema da nossa campanha. Isaías 43. Aleluia, Isaías 43. Aleluia. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder. Aleluia. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Amém, Jesus. Aleluia. Isaías 43 nos diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Amém, irmãos? Podeis assentar. Aleluia. Uma das coisas, irmãos, que nós temos que ter é a confiança em Deus. Nós temos que pedir para o Senhor, né, que nós venhamos ter uma fé e uma confiança em Deus. E a confiança, irmãos, ela vai sendo gerada, né, por momentos da nossa vida. Quanto mais nós vamos entregando a Deus, quanto mais nós vamos esperando em Deus, mais nós vamos vendo a ação de Deus e mais esta confiança, ela vai vindo do nosso coração. Mais esta fé, ela vai sendo acrescentada, né? Um dia a gente não tem tanta fé, mas conforme a gente vai passando pelas situações, que nem eu dei testemunho, a nossa fé, ela vai sendo acrescentada. E uma das primeiras coisas que nós temos que pedir para o Senhor e dizer para Deus: Senhor, eu confio em Ti. No momento, irmãos, quando nós olharmos para as situações que nós estamos passando, tu olhar e dizer isso com a tua boca: Deus, eu confio em Ti. Aleluia. Senhor, diante desta situação, diante deste vento, diante desta tempestade, eu confio em Ti. Oh, glória. Aleluia. E buscar, né, a falar contigo mesmo: Senhor, eu espero em Ti, Senhor, eu confio em Ti, porque, irmãos, a palavra de Deus está nos falando em Isaías 43, Deus está nos garantindo que quando nós passarmos pelas águas, aleluia, Ele está dizendo: eu serei contigo. Águas fala de problemas, fala de situações, né, lutas, que nós não esperávamos, situações que parece que nós vamos sucumbir. E Deus está dizendo: quando tu passar por estas situações, eu serei contigo. E, irmãos, e esse eu serei contigo, não é só eu serei com a tua família, eu serei com os teus, não. Deus está falando de uma forma individual. Eu tenho que crer que na hora de uma batalha, Deus vai ser com o meu esposo. Eu tenho que compreender que na hora de uma luta do meu filho, Deus vai ser com ele. Numa hora de uma luta minha, Deus vai ser comigo. Eu tenho que entender, irmãos, que às vezes uma luta, uma situação, para mim pode se parecer de uma forma, pode se revelar muito mais profunda, de que para alguém que está do meu lado, passando de repente pela mesma luta, mas de repente para aquela pessoa, a coisa não vai ser tão profunda.
E eu tenho que entender, não vai ser tão desesperador, de repente. A pessoa vai olhar aquilo ali, para ela vai ser facinho passar. Mas eu tenho que entender que assim como Deus, Ele é com um, Ele é comigo. Assim como, né, o Deus lá da irmã Ana Schmidt, é o mesmo Deus que fala comigo. Assim é o mesmo Deus que a irmã Gladys clama. É o mesmo Deus que eu também vou clamar, Ele também vai ser comigo. Nós temos que buscar, irmãos, individualmente um relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus está nos dizendo, quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. Aleluia! Cada um, irmãos, vai ter um tempo das suas batalhas, um tempo das suas lutas, um tempo, aleluia, de passar por uma adversidade, e nós sabermos que Deus cuida de nós, que Deus está conosco. A palavra de Deus nos diz, irmãos, em Mateus, né, que esta confiança, ela tem que estar em Deus. A palavra de Deus nos diz, que em Mateus 14, 22, vai nos falar, né, esse momento de uma batalha, de um momento de uma aflição de Pedro. A Bíblia diz em Mateus 14, 22, diz assim o texto, ó: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcarem e passarem adiante dele, para o outro lado, e embarcando, enquanto ele ia despedir a multidão. E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, quando Jesus disse para os discípulos, olha, sobe no barco e passa para outra margem. A Bíblia diz que os discípulos subiram, obedeceram a Jesus, e quando eles estão atravessando, a palavra vai dizer que aquele barco foi açoitado pelas ondas, e as ondas começaram a empurrar aquele barco mais para o fundo do mar. Porque tem horas, irmãos, que Jesus, ele vai nos dar uma ordem. Ele vai nos dizer algo, mas ali naquele meio vai vir, quem sabe vem uma tempestade, quem sabe vem uma luta, vem algo que tu não esperava, mas mesmo, irmãos, que tu não esteja vendo, Jesus, ele está no controle. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele tem o poder de sustentação. Quando Deus te dá algo para te fazer, quando Deus dá uma revelação para a tua vida, Ele tem o poder de sustentar. Quando Deus está te guiando pelo um caminho, Ele está te dando respaldo, Ele está te dizendo, eu vou te guardar, eu vou te observar, eu vou te sustentar. Aleluia! E quando ele deu aquela ordem para os discípulos passarem para outra margem, aleluia! Ele não deu aquela ordem e virou as costas, não. Ele sabia do que poderia acontecer, ele estava no controle. Os discípulos não estavam vendo Jesus, mas Jesus estava ali no controle. Aí a Bíblia diz que veio aquela tempestade e foi atirando aquele barco para mais profundo do mar. E a Bíblia diz, né, que, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, ficaram com medo e clamaram, é um fantasma. A Bíblia diz que eles não tiveram discernimento que era Jesus. Quem sabe era uma das primeiras vezes que eles estavam vendo aquilo. Algo, irmão, sobrenatural. Algo que não era da terra, algo que não era humano. Aleluia! Quando a gente, irmãos, queremos comparar coisas da terra com coisas espirituais, a gente vai se assustar. Quando a gente quer comparar alguma coisa que é do céu, um propósito que é de Deus, e a gente quer olhar com aquele olhar humano, a gente vai se assustar. A gente vai olhar, mas isso aí não é possível, como pode? Aleluia! E aí, irmãos, nesse se assustar e nesta comparação, às vezes que a gente quer fazer de coisas espirituais com coisas carnais, aleluia, a gente vai começar a perder o foco daquilo que Deus pode fazer. Aleluia! E a Bíblia diz que quando eles olharam Jesus andando por cima das águas, eles se assustaram. Pode ver, irmãos, às vezes alguém está passando por uma luta, e aquela luta é real, aquela luta ali, né, ela é verdadeira, mas aí tu começa a adentrar com aquela pessoa no mundo espiritual. Não, irmã, isso aí é uma obra maligna. Olha, irmã, isso daí, Deus vai agir dessa forma. Aquilo ali, para quem não é espiritual, lhe parece absurdo.
cabimento aquilo ali. Por quê, irmãos? Porque nós estamos falando de Jesus andar sobre o mar. E a pessoa está vendo ali a tempestade, ela está vendo ali a tribulação. E quantas vezes nós somos assim? Nós estamos vendo a tribulação, nós estamos vendo o barco andar e a deriva. Nós estamos vendo o vento soprar. Nós estamos sentindo tudo aquilo. E Jesus, irmãos, está andando sobre o mar. Ele está andando em outra dimensão. Ele está andando no sobrenatural. Aleluia. E a Bíblia diz que eles não compreenderam aquilo. Tu imagina, irmãos, né, você passar, que nem ali um irmão passou 4 anos desempregado, mas saber que Deus está na hora certa, Deus vai agir. Aleluia! Eu me lembro, irmãos, que quando eu tive meu filho, o Gustavo, e o Gustavo nasceu com paralisia cerebral, e eu me lembro que aquilo ali me deu esse choque, assim, eu não sabia se eu corria para os médicos ou corria para Deus. E por eu não ser espiritual, por não entender que Jesus anda sobre as águas, aleluia, eu preferia confiar nos médicos, eu preferia confiar na mão humana, eu preferia confiar no recurso humano, aleluia, por quê? Porque às vezes a gente não entende que Deus está acima de tudo e Ele está no controle. A gente acha que vamos fazer as coisas com as nossas mãos e vão resolver aquela situação. E eu me lembro, irmãos, indo em médico, né? E tudo que ele dizia para me fazer, eu fazia risca. Eu não perdia uma fisioterapia, eu não perdia nenhuma consulta, mas imagina, eu até às vezes nem era o dia da consulta, eu pensava que era, me enganava ali no mês, quando eu via eu estava lá no centro. Aí eu ia conferir, eu digo, não é no mês 9, é no mês 10. E aí, né, voltar para cá de tão assim, ó, que Deus o livre, eu perder uma consulta. Eu comecei a colocar minha confiança naqueles médicos. E um dia, irmãos, foi uma coisa tão tremenda, assim, que o médico viu tudo aquilo que ele pedia para mim fazer, eu fazia risca. Ele me orientava e eu fazia tudo. E um dia, num dia dessas consultas, ele viu, eu disse assim para ele, olha, doutor, tudo que o senhor me pediu para fazer, o Gustavo faz natação, o Gustavo faz fisioterapia, o Gustavo faz isso, o Gustavo faz aquilo. E comecei, né, e aí ele olhava ali pro relatório ali do Gustavo e olhava para mim e via toda aquela minha agitação. E aí ele disse assim para mim, mãezinha, tu sabe o que teu filho tem? Eu disse, sim, ele teve uma meningite, uma paralisia cerebral. E ele disse, pois é irreversível. Nós vamos fazer melhorar. Mas é um limite. Irmãos, aquilo ali para mim, eu pensei comigo mesmo, e agora, Senhor? E agora? Eu digo, não, mas eu estou fazendo. Ele, sim, mas a senhora vai agir, a medicina, ela vai agir até um limite. Nós vamos tentar dar uma boa, né, um bom, como é que se diz, irmão? É um bom acompanhamento, ele ser ágil no seu dia a dia, mas o seu filho tem uma paralisia cerebral e ponto final. E eu pensei assim, meu Deus, quanto tempo fazendo tratamento? Correndo, para morrer na beira da praia. E Deus dizendo que Deus ia fazer alguma coisa. Deus me chamando, irmãos, para o sobrenatural. Deus me chamando para andar por cima das águas. Deus me chamando para confiar, para crer, para acreditar. E eu me lembro, irmãos, que Deus, Ele nos coloca, escuta que eu vou te falar. Deus, Ele te coloca nessa bifurcação. Ou tem hora que tu vai crer em Deus e vai andar por cima das águas, ou tu vai sucumbir. Ou tu crê que Deus, que Deus é fiel, que tu vai passar pelas águas, elas não vão te afogar, a chama não vai arder em ti, o fogo não vai te consumir, ou tu crê ou tu morre. Ou tu crê ou tu não tem vida com Deus. Aleluia! Ou nós largamos, irmãos, o controle na mão de Deus, aleluia, ou nós vamos ficar tateando e vamos sempre ficar com aquele sentimento ali de frustração. E eu me lembro que quando aquele médico falou aquilo, eu fiquei, qual foi o resultado da irmã Regiane? Frustrada. Aí peguei o ônibus lá do Hospital de Clínicas até a minha casa chorando. Aí fui pro culto à noite. Quando eu fui pro culto à noite, irmãos, o meu filho era pequeno. Eu acho que o Gustavo, ele tinha uns
alguns 2 anos. E o Gustavo ali pequeno, 2 anos. E o Gustavo pequeno. E quando eu cheguei ali naquele culto, onde nós congregávamos ali no Parque dos Maia, naquela mesma noite, irmãos, a minha filha foi batizada com o Espírito Santo. Aleluia, Deus selando a Gabriela com fogo. Deus dizendo para mim, Rejane, vem pro sobrenatural. Para de andar nos teus caminhos. Para de fazer aquilo que tu quer. Eu tenho algo mais profundo. Aleluia, o Gustavo era pequeno, mas a Gabriela era grande. Quando eu olhei, irmãos, desceu aquele pregador, colocou as mãos sobre a vida da Gabriela. A Gabriela começou a estourar em línguas. Começou a ser batizada com o Espírito Santo. E eu comecei a meditar. Aí o pastor me chamou e disse assim, irmã Rejane, tu viste ali que a Gabriela foi, né? Mas outras meninas foram batizadas com o Espírito Santo. E ali eu disse assim, pastor, se tu soubesse como foi o meu dia. Aonde o médico colocou um ponto final. Aleluia, Deus estava dizendo, vem andar por cima das águas. Aleluia, eu vou fazer aquilo que é sobrenatural. Eu tenho uma vida nova, eu tenho um novo rumo. Eu tenho algo novo para ti. Aleluia, e nós às vezes, irmãos, estamos olhando pelo vento. A gente está com os olhos no vento. A gente está com os olhos na tempestade. E para de olhar para aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que os discípulos ali começaram a olhar para aquela tempestade. E aí a Bíblia diz que quando Pedro reconheceu que era Jesus, Jesus disse, sou eu. Não temas, sou eu, estou aqui, estou nesse negócio, é eu. Aí a Bíblia diz, Jesus, mas se é tu, manda-me ir ter contigo. E aí Jesus disse, vem. Aí quando Pedro vai, irmãos, descendo sobre as águas, começaram a andar no sobrenatural. Aleluia, mas daqui a pouquinho o vento começou a bater de novo. Daqui a pouquinho as lutas começam de novo. Aí tu começa a olhar para as lutas de novo. Aí tu esquece que é o sobrenatural de Deus. Aí tu começa a olhar para a dificuldade. O que é o resultado? Começa a sucumbir de novo. Aleluia. Tu vem num ritmo com Jesus. Jesus está na tua frente, dizendo para ti, vem no sobrenatural. Eu quero te mostrar um caminho que tu não conhece. Eu quero te dar algo novo na tua vida. Vem comigo. Ô, glória. Deus tem o poder de sustentação, irmãos. Deus garante. Ele garante aquilo que Ele está falando. Você, como pai, como mãe, se o teu filho está vindo, vem filho, vem que a mãe está aqui, estou cuidando, vem que eu estou cuidando. Aí a criança vai, respaldada na tua palavra, tu está ali, tu está dizendo, eu estou te cuidando, pode vir, passar por uma situação que a criança tem medo, vem que eu estou te olhando, pode vir, que tu está o quê? Tu está garantindo, tu está dando respaldo assim ao Senhor, irmãos. Se Deus tem te chamado para uma nova vida, para uma vida com Ele, Ele garante o teu futuro, Ele garante o teu amanhã, Ele garante a tua vitória. Aleluia! Por que as pessoas sucumbem? Porque começa de novo a olhar para a dificuldade. Eu me lembro um dia, né, contando ali a história do Gustavo. Gustavo já era grande, eu cuidava de umas crianças. E tinha um menino na cadeira de roda, aquela família não era cristã. E a gente levava, então eu levava aquele guri na cadeira. E um dia a mãe e o guri, os mesmos problemas que o Gustavo. E um dia aquela mãe daquele menino que não era crente, ela olhou para mim e disse assim, ó, pois é, tu sabe que o meu guri era que nem o teu. E só que ele foi indo, foi regredindo. Agora teve que ficar na cadeira de roda e tirou os pezinhos. Irmão, aquilo ali entrou. O vento, olha o vento sacudindo o barco. Aquilo ali entrou dentro do meu coração. E eu pensei, meu Deus, tem misericórdia. Aí eu fui para dentro da igreja. Aí, graças a Deus, irmãos, que tu vai buscar conselho com aquele que é de Deus. Ainda bem que tu vem para a casa do Senhor. Ainda bem que tu ora. Ainda bem que tu busca. E aí, naquele momento ali, daquele vento, daquela aflição. Aleluia. Eu me lembro que eu falei com uma irmã, disse assim, ai, irmã, a mãe do fulaninho me falou isso. E ela disse assim, Rejane, tu é uma serva de Deus, minha filha. Tu entregou a tua vida para Deus. Tu vai estar dando guarida para aquilo que o diabo está falando. Aleluia! Tu vai ficar com aquilo que o inimigo está falando. Tu vai ficar com aquilo que Deus tem para ti. Ô, glória! E quando, irmãos, a gente tira o foco em Jesus, a gente começa a sucumbir.
A gente começa a olhar para a situação e pensa, isso aí nada vai mudar. Essa criatura aí nunca vai se converter. Essa situação aí parece que nunca vai mudar. E Deus está dizendo, olha para mim, que eu quero te fazer andar sobre as águas. Se eu tivesse, irmãos, profundamente, se eu tivesse que escrever um livro, eu ia falar sobre confiança em Deus. Aleluia. Eu tive que aprender a confiar em Deus. Aleluia. Deus me colocou em situações que agora tu crê ou tu não crê. Ou agora tu crê e segue em frente, ou agora tu não crê e vai sucumbir. Ou agora tu crê e passa para o outro lado, ou tu não crê e as ondas vão te matar. Meu Deus. Aí a Bíblia diz que Pedro, começou e o que ele fez? Clamou, Senhor, tem misericórdia de mim, clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que Jesus foi até ele e disse assim, mas homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe o que está nos faltando, irmãos? Fé em Deus. Sabe o que nos falta nesses últimos dias? Fé em Deus. A gente está olhando para isso, para aquilo e para aquele outro, e olhando a diversidade, a gente olha para a situação e a gente parece que já decreta que aquilo ali parece que nada vai mudar. Só falta a gente dizer assim, olha irmã, isso aí, olha, nem Deus. É só o que falta a gente dizer, irmãos. Por quê, irmãos? Porque a gente vai deixando a fé. A fé é uma fé, O inimigo vai sulapando, o inimigo vai tirando. Aleluia, a gente para de andar sobre as águas, para de andar no sobrenatural. Quando tu está aqui na casa do Senhor, tu está andando sobre as águas, tu está andando no sobrenatural. Aí o Senhor começa a te colocar uma injeção de ânimo, começa a dizer para ti, olha, tu vai passar pelas águas, mas tu não vai morrer. O fogo vai te pegar, mas não vai te queimar. Alguém vai lançar uma palavra, vai entrar num ouvido e vai sair no outro, meu filho. Oh, glória. Porque Deus está contigo. Quantas pessoas estão paralisadas? Pararam por causa de uma palavra. É Jesus dizendo, vem. Mas as palavras, o vento, a situação, vai fazendo com que nós venhamos sucumbir. Aleluia. Aleluia, o que nos tira da presença de Deus, irmãos, é a falta de confiança em Deus. A Bíblia fala de um rei chamado Asa. A Bíblia diz que ele teve vitória enquanto estava com Deus. Mas no momento que se levantou uma luta, a Bíblia diz que ele deixou de buscar a Deus. E a luta o sucumbiu. E ele teve derrota, teve fracasso. Nós temos que escolher, irmãos, o que nós queremos. Escute o que eu vou te falar, tem momentos, irmãos, da nossa vida, que nós vamos ter que dobrar o nosso joelho e dizer, em alto e bom som, para te ouvir, para o inferno ouvir para o céu. E dizer, Deus, eu confio em ti. Deus, eu fico contigo chorando, gemendo, aleluia, não entendendo, mas tu tem que dizer isso para Deus. Deus, eu fico contigo. Oh, glória. Eu quero o que tu tens para mim, eu fico contigo. Se coloque de pé, aleluia. Nós vamos orar. E nós vamos colocar diante de Deus, aleluia. Nós vamos colocar diante de Deus esse sentimento, irmão. Aleluia, de que uma hora tu tá firme, outra hora tu tá fraco. Uma hora tu quer, daqui a pouco parece que não quer. Aleluia, parece a onda do mar, inconstância. Uma hora parece que crê, outra hora já não crê mais. Aleluia, nós temos que pedir para Deus, Senhor, dá fé no meu coração. Senhor, eu não quero ser inconstante. Senhor, eu quero crer em Ti, eu quero ficar com aquilo que Tu tens para mim. Aleluia, nós vamos orar. Aleluia, nós vamos colocar, irmãos, nesta oração, a irmã Keila está com um problema grave no coração. Aleluia. Quem sabe, aleluia, ela vai ter que andar por cima das águas. Quem sabe vai ter que ser só o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, irmãos. Aleluia, Deus é fiel, Deus tem um escape. Aleluia, Deus, irmãos, Ele tem, Ele tem um ritmo, Ele tem projeto, irmãos. Eu gosto de usar uma expressão, mas eu nem sei se, eu digo assim, Deus não dá ponto sem nó, meu filho. Deus sabe o que está fazendo. Ele dá um pontinho, dá um nó, Ele firma. Aleluia, Deus não dá ponto sem nó.
Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele é Deus, Ele é fiel. Ele é Deus, Ele conhece o amanhã, Ele conhece a nossa estrutura. Nós vamos orar, aleluia. Nós vamos colocar diante de Deus a nossa necessidade, aleluia. E agora, irmãos, nós vamos clamar, pedir para o Senhor colocar fé no nosso coração. Este culto está sendo transmitido, daqui a pouco a irmã Tainê vai encerrar ali. E se nós não ainda tivermos terminado esta oração, os nossos irmãos que estão em casa vão ficar, né, neste sentimento de que Deus é fiel, de que Deus é poderoso. E Ele nos faz passar por cima das águas. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, nós colocamos, Senhor, no nosso lar, nós colocamos, Senhor, na nossa vida, Pai, os nossos sentimentos, situações, ó Pai, que quer, Senhor, muitas das vezes, tirar a fé do nosso coração, tirar, Senhor amado, os nossos olhos de Ti, Senhor, mas, Senhor, eu coloco diante de Ti a Tua filha, Senhor, o Teu Filho, ó Pai. Eu coloco diante de Ti, Senhor, Deus, a vida espiritual, Senhor, dos Teus filhos. Quantas vezes, Senhor amado, o barco está sendo açoitado. Quantas vezes, Senhor, as circunstâncias dizem não. Quantas vezes, Senhor amado, o Teu filho está limitado. Mas o Teu Espírito está aqui, Senhor, para quebrar as barreiras, para nos chamar, Senhor, para um momento mais excelente contigo. Deus, Tu és fiel, Tu és poderoso, Senhor, para dar vitória. Tu és poderoso, Senhor, para dar vitória, para mudar a situação. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti, em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palma para Jesus, aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, aleluia. Deus está aqui, aleluia, 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 aleluia. Alinha a tua vida, paz, oração e união. Aleluia. Alinha a tua vida com Deus, irmãos.